Olá a todos, boa tarde. Como sempre, espero que estejam muito bem. Esta é a minha atualização da situação da linha de frente no conflito da Ucrânia para o dia 6 de maio de 2025. E hoje, como podem ver pela quantidade de símbolos que aparecem no mapa, temos muita coisa para comentar ao longo de toda a frente. Não apenas há um grande número de ações para relatar, como também precisamos falar da região de Kursk mais uma vez, onde foram lançados ataques bastante interessantes durante as últimas horas. Mas isso vamos ver em detalhes mais adiante. Antes de começar o vídeo de hoje, gostaria de lembrar que a melhor maneira de apoiar este canal é através da inscrição. Então, se você acompanha este canal com frequência, se gosta do conteúdo e ainda não se inscreveu, clicar nesse botão de inscrição seria uma ajuda imensa para mim. Hoje vamos começar, como é de costume, do sul para o norte. Vamos começar na fronteira entre a região de Zaporia e a região de Donetsk, e vamos avançar até encerrar com essas informações tão chamativas que chegam da região de Kursk. Durante as últimas horas, diferentes fontes, tanto mapas quanto fontes ucranianas, como o canal Deep State UA, estiveram informando sobre distintas movimentações do exército russo, tanto na região de Zaporia quanto no sul de Donetsk, exatamente onde essas duas regiões compartilham fronteira. Fala-se de um avanço relativamente profundo por parte das forças de ocupação russas nesse setor. De maneira mais específica, os invasores teriam avançado entre 8 a 10 quilômetros quadrados desde Rivnopil e Novosilk, em direção ao oeste, aproximando-se da localidade de Novopil. Até o momento, os russos não conseguiram entrar em Novopil, mas o movimento naquela direção está sendo reportado. Como sempre, é necessário observar se esses avanços conseguirão se manter ao longo do tempo, ou se trata apenas daquele tipo de ataque posicional que temos visto com frequência nesta região, especialmente nos arredores de Velika Novosilka. Não é uma novidade absoluta, mas já vimos diversas ações parecidas neste setor nos últimos tempos. Avançando mais ao norte, temos que falar da localidade de Kotlyarivka, porque nos últimos dias foram divulgadas diversas imagens que mostram o exército russo tentando se mover nas proximidades dessa área. Além dessas imagens, que já foram geolocalizadas, diversas fontes, inclusive Suryak Maps, estão indicando que os russos estariam tentando cercar a localidade de Kotlyarivka. Isso poderia ter causado alguma retirada tática por parte do exército ucraniano, uma medida muitas vezes utilizada para preservar vidas e posições estratégicas. Isso podemos ver no mapa, que mostra supostos avanços russos de alguns quilômetros quadrados nos arredores de Kotlyarivka. A localidade em si permanece agora em uma zona cinzenta, já que há indicações de que está parcialmente cercada. Se essa informação se confirmar, é possível que os russos estejam tentando capturar Kotlyarivka completamente. No entanto, existe um ponto muito interessante em toda essa situação. A partir de Kotlyarivka, os russos estariam a aproximadamente 2,5 quilômetros de cruzar a fronteira de Donetsk para alcançar a região de Dnipropetrovsk. Como já comentamos em outras ocasiões, isso representa um objetivo simbólico importante para o Kremlin. Os invasores desejam capturar todo o Oblast de Donetsk, e para isso precisam alcançar todas as fronteiras dessa região. Alcançar Dnipropetrovsk tem para eles um peso mais simbólico do que prático no momento, mas ainda assim é tratado como uma meta importante. A distância até lá é curta, e caso os russos consigam capturar Kotlyarivka, poderiam empurrar rumo ao oeste para alcançar a fronteira de Dnipropetrovsk. Não parece haver outra localidade no caminho capaz de impedir isso. E também não se sabe com certeza se existem posições defensivas preparadas nesta zona. No entanto, mesmo que consigam chegar até essa fronteira, a questão será: conseguirão manter essas posições sem uma base sólida por perto? As forças invasoras podem tentar ocupar Kotlyarivka e usá-la como trampolim para avançar rumo ao sul, em direção a localidades como Troitsk, onde já estiveram anteriormente, ou até mesmo contra Horikove, que também se encontra naquela direção. Se conseguirem fazer isso, poderíamos ver os russos tentando estabelecer posições defensivas próximas da região de Dnipropetrovsk para manter controle mais duradouro. Contudo, isso ainda está por ser confirmado.
Segundo fontes ligadas aos ocupantes, esse avanço em direção à fronteira seria um dos objetivos do exército russo. Objetivo que, como dissemos, neste momento é mais simbólico do que estratégico. Ainda assim, os russos parecem ter uma rota relativamente aberta, com poucos quilômetros quadrados a serem conquistados e poucas posições de resistência visíveis. Não seria surpresa que, em breve, surjam imagens dos russos alegando ter cruzado essa fronteira, tentando capitalizar propagandisticamente sobre isso, como já fizeram várias vezes ao longo do conflito. A propaganda, tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia, tem sido uma ferramenta de guerra paralela tão ativa quanto os próprios combates. Mais ao norte, precisamos falar dos avanços na direção de Pokrovsk, pois, mais uma vez, o mapa Suriak indica que os invasores conseguiram capturar a localidade de Kotlin. Falamos sobre esse ponto há alguns dias, mencionando que Kotlin era importante por estar em uma rota que leva diretamente até Pokrovsk. Comentamos que a localidade foi atacada pelos russos, depois reconquistada pelos ucranianos, depois os russos voltaram, foram expulsos novamente e, mais uma vez, retornaram, tomando o sul da localidade. Havia a possibilidade, como já tínhamos apontado, de que os russos tentassem capturar Kotlin por completo, dado o número de assaltos que estavam sendo relatados na área. Parece que isso realmente aconteceu. Várias fontes indicam que os russos capturaram a localidade, além de certas posições ao redor. Mas isso não é tudo. Também é necessário falar de uma área mais ao sul de Pokrovsk, a zona de Lizivka, que foi identificada por fontes ucranianas como um dos pontos de combate mais intensos na direção de Pokrovsk, localizada ao sul ou sudeste da cidade. O que ocorreu em Lizivka nas últimas horas? Há relatos contraditórios. Algumas fontes indicam que os russos avançaram em Lizivka e também em Dachensk. Outras fontes afirmam que o exército ucraniano foi quem avançou naquela direção. Este é um daqueles casos em que não apenas algumas fontes omitem informações, enquanto outras relatam, mas sim em que há relatos diretamente opostos. Ou seja, enquanto algumas fontes dizem que os russos avançaram, outras garantem que foi o exército ucraniano quem tomou a dianteira. Por ora, o mapa será mantido como está, pois essas fontes, de ambos os lados, são consideradas confiáveis. Estamos diante de setores distintos com informações diretamente conflitantes. Será necessário esperar para ver que tipo de evidência será divulgada nos próximos dias, como imagens que possam ser geolocalizadas, para confirmar o que realmente está acontecendo. Neste momento, o que se pode afirmar é que nas áreas de Dachensk e Lizivka, os combates estão extremamente intensos. Estão sendo reportados ataques e assaltos ferozes, mas ainda não está claro qual lado obteve ganhos concretos nas últimas horas. Como já comentamos, por ora não haverá alteração no mapa, mas essa situação está sendo acompanhada de perto e certamente teremos mais informações em breve. Com essas duas peças de informação, tanto o que ocorreu em Kotlin quanto em Lizivka, fica claro que a frente de Pokrovsk está ganhando intensidade novamente. Isso, aliás, não deveria surpreender ninguém. Isso não é exatamente novo, pois já vínhamos comentando com frequência. Mencionamos várias vezes como os russos falaram desse setor como sendo um de seus objetivos nas próximas campanhas, além de Konstantinivka. Também comentamos sobre como os ucranianos relataram um aumento importante na intensidade dos combates nessa direção. E citamos ainda fontes ucranianas, como o Deep State UA, que afirmavam que o exército russo estaria realizando rotações de tropas desde Kursk para toda essa zona de Pokrovsk. Portanto, não deveria ser surpresa o fato de estarmos vendo essa parte da frente de batalha se movimentar novamente, com combates muito intensos e o rompimento do status quo em algumas áreas, como por exemplo em Kotlin. Por isso, será necessário prestar bastante atenção na evolução do fronte de Pokrovsk, porque todas essas informações preliminares que vínhamos relatando nos últimos dias sobre o aumento na intensidade dos combates, no número de assaltos, estão agora se confirmando por meio dos relatos que surgem diretamente da frente, ou seja, nos avanços e nas informações que chegam. No norte, é necessário falar de dois pontos diferentes. Em primeiro lugar, Toretsk. O canal Suriak Maps informou que o exército russo conseguiu avançar um pouco mais desde Dakhne,
capturando o restante ou uma parte significativa do que restava da localidade. No entanto, há também uma quantidade importante de fontes, incluindo o próprio Suryak Maps, o canal Degen, fontes ucranianas e até algumas fontes pró-russas como Radov, que relatam combates muito intensos no que ainda resta de Toretsk sob controle ucraniano. Os invasores estão tentando pressionar em várias direções para expulsar o exército ucraniano do que resta da cidade. Contudo, as forças armadas da Ucrânia seguem resistindo com firmeza em diversas posições. Há algumas áreas que entraram em uma chamada zona cinzenta, ou seja, sem controle absoluto por nenhum dos lados. Está se repetindo uma dinâmica que, pelo que sabemos, já ocorreu várias vezes em Toretsk. Áreas com situação extremamente fluida, onde posições ucranianas e posições russas se misturam e podem até ficar lado a lado. Está claro que, novamente, a intensidade dos combates nesse ponto da frente voltou a crescer após um período com menos informações sobre confrontos nas ruas da cidade. Como já dissemos em outras ocasiões, a Rússia sofre bastante por não ter conseguido garantir os flancos de Toretsk, o que permitiu ao exército ucraniano retornar à cidade. Isso reacendeu os combates por uma cidade que os invasores acreditavam já ter tomado. Agora vemos as tropas russas tentando desesperadamente retomar o controle de Toretsk, enquanto a Ucrânia conseguiu se entrincheirar em vários pontos, prolongando essa batalha e ganhando tempo valioso. As perdas de ambos os lados sempre geram debate. Quem sofre mais baixas? Quem menos? Não há uma resposta definitiva. Muitos afirmam ter os números ou saber quem sofre mais, mas, falando francamente, esses dados são extremamente incertos. É muito raro que sejam conhecidos com precisão. Por isso, evitamos fazer esse tipo de avaliação, a menos que os dados sejam muito evidentes ou os relatórios de fontes confiáveis deixem claro o que está acontecendo. No caso de Toretsk, pelo menos no nosso entendimento, essa clareza ainda não existe. Pessoalmente, acreditava que os combates em Toretsk ganhariam ainda mais intensidade à medida que os russos avançassem a partir de pontos como Stara Mykolaivka, que, como comentamos recentemente, é uma área onde os invasores pressionam na direção norte. No entanto, parece que já estamos vendo o início dessa nova fase. Seguindo mais ao norte, é necessário falar de um ponto que há muito tempo não abordamos: o eixo de Siversk. Como já dissemos repetidamente, a defesa ucraniana tem resistido com bravura por vários anos. A Ucrânia conseguiu repelir inúmeros ataques russos. Os ocupantes até conseguiram tomar posições importantes como Spirny e grande parte de Bilohorivka. No entanto, a cidade de Siversk em si permanece relativamente afastada das posições inimigas. Nos últimos meses, comentamos também que os russos vêm tentando atacar nessa direção com diferentes ofensivas, embora nenhuma delas tenha sido particularmente intensa até agora. Ainda nesse mesmo eixo, surgiu nova informação relacionada à localidade de Hrihorivka. Fontes como Suryak Maps e o canal Dipen relatam que os invasores conseguiram entrar novamente na área. Pelas imagens divulgadas e pelas informações dessas fontes, Hrihorivka está completamente destruída. É basicamente uma ruína. Ainda existem algumas posições ucranianas entre os escombros do setor oeste, provavelmente em porões e estruturas subterrâneas. Os combates seguem em andamento. Teremos de ver se os russos conseguirão tomar completamente o controle de Hrihorivka e, quem sabe, usar isso para projetar algum avanço na direção de Siversk. Mas, como já dissemos, Siversk continua sendo um ponto defensivo ucraniano bastante sólido. Agora vamos ainda mais ao norte, para a região de Kursk. Mas não vamos falar da área que geralmente comentamos, onde os combates têm diminuído. Vamos falar da zona de Tyotkino. Já mencionamos Tyotkino anteriormente porque a Ucrânia lançou alguns ataques naquela direção, também perto de Glushkovo. Esses ataques foram posteriormente respondidos. O que foi relatado desde a tarde do dia anterior é que a Ucrânia está realizando novas ofensivas na área de Tyotkino. Foram divulgadas imagens mostrando diferentes veículos, alguns de engenharia de desminagem, avançando nessa direção. Esses veículos teriam sido atingidos por drones FPV do exército russo, além de possível fogo de artilharia. A verdade é que as informações sobre o que está ocorrendo em Tyotkino ainda são relativamente escassas.
Sabemos que a Ucrânia lançou alguns ataques, por enquanto ofensivas pequenas. Pode ser que aumentem de intensidade, mas ainda não é possível dizer com certeza. As imagens divulgadas até agora sugerem que ainda não houve penetração profunda, mas é interessante observar que a Ucrânia segue atacando também nessa direção. Sempre é importante lembrar que as informações mudam muito rápido. Este vídeo foi gravado algumas horas antes de ser publicado, por motivos de edição, processamento, envio e outros. Assim, a situação pode ter mudado no momento em que você estiver assistindo. O que se sabe até agora é que as informações disponíveis são escassas. Relatam-se esses ataques, mas não está claro se o exército ucraniano conseguiu capturar território ou se os ataques foram repelidos completamente. Fala-se, porém, de uma certa insistência por parte das forças ucranianas nessas ofensivas. Então, devemos levar tudo isso em consideração, pois mais informações devem surgir em breve. Por enquanto, esse tipo de ataque se assemelha mais à incursão que a Ucrânia realizou na região de Kursk, uma incursão significativa, que alcançou algum avanço. É mais parecido com o que o exército ucraniano fez na região de Belgorod. Essa, pelo menos, é a impressão que tenho com base nas informações e nas imagens que surgiram até agora. Em alguns lugares, tudo isso está sendo minimizado, em outros, exagerado. Estou apresentando as informações que tenho no momento, com consciência de que tudo pode mudar. Mas, até agora, a situação é essa. Antes de encerrar, queria comentar também que, durante a madrugada, foi registrado um ataque importante com drones lançado pela Ucrânia contra território russo. Há relatos de que Moscou teria sido o alvo. Ainda são informações preliminares. Em casos assim, prefiro sempre falar com mais detalhes no dia seguinte, quando houver informações mais completas sobre os danos, a quantidade de drones, os relatos de ambos os lados e assim por diante. Neste momento, já há alguns relatos sobre esse ataque com drones, mas ainda falta clareza. E antes de divulgar informações que podem ou não ser verdadeiras, prefiro esperar um pouco para confirmar os dados e poder apresentar um relato mais completo amanhã. Antes de encerrar, queria comentar que, durante a madrugada do dia de hoje, foi lançado por parte da Ucrânia, ou foi reportado, um ataque com drones de proporções bastante significativas contra o território da Rússia. Fala-se que Moscou teria sido o alvo. Ainda há informações preliminares, e a verdade é que com esse tipo de operação tão importante, é preferível falar sobre ela com mais profundidade no dia seguinte, quando houver mais dados disponíveis, ou seja, quando se tiver a informação completa sobre os danos causados, sobre a quantidade de drones utilizados, sobre o que foi reportado por ambos os lados, etc, etc. Por enquanto, obviamente existem relatos, mas são relativamente preliminares. Há informes sobre o que teria sido esse ataque com drones, mas não são muitos. Ainda falta um pouco mais de clareza, e antes de divulgar dados que podem ou não ser verdadeiros, prefiro aguardar um pouco para ver que informações irão surgir, para assim poder apresentá-las de forma mais clara e completa no dia seguinte, por assim dizer. Mas, enfim, isso foi tudo por hoje. Muito obrigado por assistir. Espero que tenham uma tarde maravilhosa. E se Deus quiser, nos vemos novamente amanhã. Até logo e muitíssimo obrigado.